Durante a audiência pública sobre violações de direitos humanos em decorrência de manifestações políticas, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o deputado Marcel Van Hatten rebateu a resposta dada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após o desembargador aposentado Sebastião Coelho ter dito da tribuna que os ministros da Corte são as pessoas mais odiadas do país. O deputado disse: "O sentimento de impotência que muitas vezes nos acomete a todos é um sentimento em decorrência da situação de exceção que vivemos hoje em nosso país. Nós não vivemos mais em um Estado de direito, de democracia." Dirigindo-se ao deputado Sargento Farrur, ele disse: "Vossa Excelência é um homem da lei que se acostumou ao longo da vida a aplicar a lei no dia a dia e hoje vê o Supremo Tribunal Federal caçoando da lei e da Constituição, ministros agindo como políticos. E hoje foi um dia simbólico para isso, porque nós vimos um homem de muita coragem, chamado desembargador Sebastião Coelho, dizendo a verdade, dizendo que as pessoas mais odiadas são os ministros do STF. E, de fato, são hoje as pessoas mais odiadas do Brasil." Van Hatten apontou que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal não deveria ser objeto de ódio nem de amor, e sim de respeito. Ele disse: "Um magistrado tinha que ser respeitado, e para ser respeitado, ele precisa respeitar, em primeiro lugar, a lei e a Constituição. E não é isso que nós estamos vendo acontecer." Mais grave ainda foi depois de ter sido alertado, o ministro Alexandre de Moraes, alertado de ser um homem odiado, disse que isso não era verdade, porque as urnas demonstraram que uma minoria apenas odiava o STF. "Eu não lembro de ter como candidato na última eleição o Supremo Tribunal Federal, ou como partido político. Alguém aqui se lembra?" Ele questionou: "Como pode, então, um Supremo supostamente amado ou não odiado, como disse Alexandre de Moraes, ter vencido aqueles que odeiam os ministros nas últimas eleições? É um assinte à inteligência do povo." O deputado afirmou: "O que aconteceu na tarde de hoje, com a sentença de 17 anos de prisão a um dos réus, é algo que demonstra o tamanho da perseguição política que está acontecendo no Brasil." Ele comparou a sentença imposta ao manifestante com a sentença de uma criminosa conhecida e disse: "Isso é um absurdo." Marcel Van Hatten lembrou que pouco antes da sustentação oral, no processo do manifestante, a velha imprensa divulgou que o CNJ havia instaurado um procedimento contra o advogado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Van Hatten disse: "Não é coincidência que isso tenha acontecido uma hora antes da sustentação oral. Isso se chama perseguição política." O deputado afirmou: "E é por isso que aqueles que estão no Supremo Tribunal Federal precisam ser retirados de lá pelo processo de impeachment, que está, neste momento, sob os auspícios do Senado da República, mas que não anda. Precisamos cobrar os senadores, porque em pouco tempo tem eleição, e se não atentarem para isso, os mais odiados do Brasil deixarão de ser os ministros do Supremo Tribunal Federal e passarão a ser os senadores da República, que são covardes e frouxos, com algumas exceções, e que deveriam estar justamente fiscalizando e julgando os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje não merecem o respeito que mereceram no passado os magistrados que ocuparam aqueles assentos da Corte Suprema do Brasil." Van Hatten apontou a necessidade de devolver ao país o sentimento de justiça. Ele disse: "Hoje eu não confio mais na justiça brasileira, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo com o cidadão brasileiro. Não há mais como confiar na justiça. Não há mais como acreditar que a honestidade possa vencer no Brasil com esses que lá estão. Eles precisam sair das cadeiras, porque ali não há mais solução."
O deputado explicou que fará seu papel com a pressão sobre os senadores da República que precisam exercer seu papel determinado pela Constituição da República, mas mais importante do que isso, pelos cidadãos eleitores brasileiros que colocaram os senadores nas cadeiras que eles hoje ocupam. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, o senhor sabe da minha admiração por Vossa Excelência. Foi bom que, dentro dos predicados, no final, o senhor mencionou a amizade. Em virtude da amizade, justamente, o senhor é tão generoso nos demais elogios, muitos dele merecidos. Muito obrigado, senhor presidente, de qualquer maneira, por essa distinção que tenho recebido de Vossa Excelência aqui. Apesar de, repito, muitas vezes merecido, porque nós pensamos sempre poder fazer muito mais do que aquilo que a gente está fazendo. Vossa Excelência bem sabe disso, tenho certeza que o sentimento de impotência que muitas vezes nos acomete a todos, deputado Ramage, ele é um sentimento em decorrência da situação de exceção que nós vivemos hoje no nosso país. Nós não vivemos num regime mais de Estado de Direito, de democracia, deputado Fauri. Vossa Excelência, que é um homem da lei, que se acostumou ao longo da vida a aplicar a lei no dia a dia lá, e hoje vê o Supremo Tribunal Federal caçoando da lei e da Constituição. Os ministros agindo como políticos. E hoje foi um dia simbólico para isso, que nós vimos um homem de muita coragem, chamado desembargador Sebastião Coelho, dizendo a verdade. Na verdade, hoje, né, no Brasil, você falar a verdade, isso é corajoso. Dizendo que os homens mais odiados, ou melhor, as pessoas mais odiadas, porque há homens e mulheres na corte, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, são, hoje, as pessoas mais odiadas no Brasil. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia ser odiado, nem amado, mas respeitado. Odiado ou amado podem ser deputados, senadores, até um presidente da República, governador, às vezes são até idolatrados, o que não considero saudável, mas isso é da política. Agora, um magistrado, ele precisa ser respeitado. E para ser respeitado, ele precisa respeitar, em primeiro lugar, a lei e a Constituição. E não é isso que nós vemos acontecer. Mais grave ainda foi, depois de ter sido alertado o ministro Alexandre de Moraes, e claro, os demais também, alertado de ser um homem odiado, disse que isso não era verdade, porque, afinal de contas, as urnas demonstraram que uma minoria apenas odiava o Supremo Tribunal Federal. Eu não lembro de ter como candidato na última eleição o Supremo Tribunal Federal, ou como partido político. Alguém aqui se lembra? Como pode, então, o Supremo, supostamente amado ou não odiado, como disse Alexandre de Moraes, ter vencido aqueles que odeiam os ministros nas últimas eleições?
é um assinte à inteligência do povo. E para concluir essa minha intervenção curta na já noite de hoje, e mais uma vez elogiando a todos os defensores, todos os advogados que estão aqui de novo, e aqueles que são familiares das vítimas, sim, desse processo criminoso do dia 8 de janeiro, por omissão do governo federal, em primeiro lugar, uma omissão criminosa que redundou justamente na violência dos atos de uma minoria. Eu preciso dizer aqui que o que aconteceu na tarde de hoje com a sentença de 17 anos de prisão a um dos réus é algo que demonstra o tamanho da perseguição política que está acontecendo no Brasil. Elise Matsunaga, que escolheu o seu, eu não lembro mais se era namorado, marido, foi condenada a 18 anos e depois o STJ reviu a sentença reduzindo para 16 anos de prisão. E nós estamos vendo aqui há 17 anos, com 15 anos e meio de regime fechado, uma pessoa contra quem o Estado não tem as provas necessárias para condenar. E réu primário. Gente, isso é um absurdo. Aliás, voltando ao desembargador Sebastião Coelho, pouco tempo antes da sua sustentação oral, saiu no G1, nos meios de comunicação, que o CNJ tinha aberto um procedimento contra ele e seu sigilo bancário quebrado. Não é coincidência, presidente, que isso tenha acontecido 1 hora ou pouco mais antes da sua sustentação oral. Isso se chama perseguição política. E é por isso que aqueles que estão no Supremo Tribunal Federal precisam ser retirados de lá pelo processo de impeachment que está sob, neste momento, os auspícios do Senado da República, mas que não anda. Precisamos cobrar dos senadores, porque em pouco tempo tem eleição. E se não atentarem para isso, os mais odiados do Brasil deixarão de ser os ministros do Supremo Tribunal Federal e passarão a ser os senadores da República, que são covardes e frouxos, com algumas exceções, e que deveriam estar justamente fiscalizando e julgando os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje não merecem o respeito que mereceram no passado os magistrados que ocuparam aqueles assentos da Corte Suprema do Brasil. É preciso passar a história limpo do nosso país, e isso significa corrigir as injustiças, fazer os processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal andarem e devolver a este país o sentimento de justiça, porque hoje eu não confio mais na justiça brasileira, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo com o cidadão honesto. Não há como confiar na justiça. Não há mais como acreditar que a honestidade possa vencer no Brasil com esses que lá estão. Eles precisam sair das cadeiras que ocupam, porque ali não há mais solução. E pode contar, presidente Sanderson, com isso, comigo nesse sentido. Aqui na Câmara dos Deputados e em conjunto no Congresso Nacional, com a pressão sobre os senadores da República que precisam exercer o seu papel determinado pela Constituição da República, mas mais importante do que isso, pelos cidadãos eleitores brasileiros que colocaram os senadores nas cadeiras que eles hoje ocupam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Obrigado, mais uma vez, cumprimentos pela sua lealdade ao povo brasileiro. Exemplo para todos nós.